Irmãos e irmãs, 31 de maio, domingo de Pentecostes, solene festa do Divino Espírito Santo, na liturgia da Igreja, nosso titular. Vamos celebrar diretamente aqui, como de costume, da Igreja Matriz, na intenção que cada um tem no coração hoje, nesse dia, para nós daqui, da nossa terra, tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, irmãs, humildes, arrependidos, imploremos o perdão para os pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Irmãos e irmãs, não podemos cantar, estou sozinho, então vamos rezar juntos o grande louvor à Santíssima Trindade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da solene festa de hoje, santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo, que de fato todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único batismo, Espírito Santo, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os lábios para que eu proclame com dignidade o vosso santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, na liturgia da nossa igreja, nossa mãe, celebramos a solene grande festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nos reunimos numa fraternidade universal. Toda a criação, tudo o que existe na natureza, tudo aquilo que foi criado um dia por Deus, nós somos a última obra criada, o homem é o resumo da obra divina, da criação. Hoje, de um modo especial, somos chamados a uma grande consciência. Somos irmãos, não só entre nós, uns dos outros, não só de sangue naturalmente, mas irmãos na fé, num só batismo, mas somos irmãos também de todas as coisas que existem na natureza. Não somos donos, senhores, não, somos irmãos. Elas também nasceram da vontade de Deus, foram postas para o louvor de Deus. Nós somos chamados a zelar, a contribuir, a ter uma postura sincera, alegre, bonita, transparente, responsável, de zelar, como o Papa Francisco gosta de falar, na nossa casa comum. O mundo é a nossa casa comum, mas não é o mundo só como a gente pensa, até aquele lugar lá, não, é o universo inteiro, nada escapa. A totalidade da obra de Deus se reúne para dizer: Jesus é o Senhor. Como Paulo, falando aos Coríntios, hoje nos mostrou que isso só é possível pela presença da Trindade Santa em nós, sobressaindo agora essa pessoa, a terceira, o Espírito Santo, que é o amor existente no interior, por assim dizer, da divindade. Portanto, irmãos e irmãs, é o aniversário da igreja numa linguagem nossa, popular, porque na tarde daquele primeiro dia da semana, capítulo 20 de João, que hoje a liturgia nos propõe, fala muito claramente. Na tarde daquele primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, não é 50 dias depois não, o dia da ressurreição. O Senhor se apresentou, eles estavam no cenáculo, a sala pública, que estavam ali fechados por medo. Quem tem medo sempre se resguarda, se esconde, porque o medo é nosso adversário terrível, cruel e perigoso. O medo é porque devemos alguma coisa. Ninguém tem medo do certo, ninguém esconde o bonito, mas estavam lá. Jesus, na tarde, então, daquele primeiro dia da semana, conforme o Evangelho de João, nos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, é diferente, a visão é outra, mas aqui é João, vamos ficar com ele. É revelação também, claro, natural. Então Jesus se põe no meio deles e fala: a paz esteja convosco. Aonde tem Jesus tem paz. Ele é o príncipe da paz, falou o profeta Isaías. Ele é a própria paz personificada.
Mas não é essa paz que a gente lê por aí na imprensa, no jornal, na revista, ou escuta na televisão. Não, é a vigorosa presença de Deus em nós. Paz é a presença de Deus em nós. Então Jesus está desejando que a Trindade toda esteja em nós, no centro da nossa convivência. Vamos nos unir, vamos nos reunir ao redor de Deus. Ele é o centro, é o fundamento. Então, essa expressão da paz é a regra da convivência daqueles que aceitam na sua liberdade a convivência digna, bonita da fé. E Jesus mostra a mão ferida pelo cravo, foi agora mesmo, recente, ainda é uma chaga vigorosamente viva, mostra o lado rasgado pela flecha, pela lança do soldado romano, de onde brotaram sangue e água, imagens da igreja, o batismo e a Eucaristia. A água, o batismo, o sangue e a Eucaristia é a porta de entrada e a manutenção da igreja. A igreja vive da Eucaristia. Igreja sem comunhão não tem futuro, não tem jeito, não pode ser. Celebração tem de ter palavra e comunhão, são duas mesas, são dois pães. O pão que alimenta o ouvido e chega ao coração, e o pão eucarístico que nós comemos. Não podemos fazer só um, não. A nossa fé é uma dupla realidade de igual valor. Tanto vale a palavra quanto vale a Eucaristia. A mesma reverência que temos de ter com a Eucaristia, temos de ter com a palavra. A palavra é o Deus que se fez palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua honra e a sua glória, e por ele vem graça sobre graça. Fala o começo do Evangelho de João, o prólogo. Então, irmãos e irmãs, Jesus faz esse anúncio. Ele deseja que a sua comunidade esteja ao redor dele, não para ser dono, ter posse, ditadura, mandonismo, não é isso não. Porque se Cristo estiver no centro da vida, seus raios de amor, de misericórdia, de tudo que é bom e bonito, vão atingir todos os membros da comunidade, e quem vive em comunidade é completo. Irmãos, irmãs, guardem isso. Quem vive em comunidade é completo. O fulano tem o dom de falar, o fulano tem o dom de escrever, o fulano tem o dom de caminhar, o fulano tem o dom de cozinhar, o fulano tem o dom de fazer isso, o dom de fazer aquilo. Eu tenho alguns dons, natural, mas os meus dons com os dons dos meus irmãos formam uma grande unidade. Quem vive sozinho é imperfeito. A comunidade descompleta. Os dons que saem do coração rico e misericórdia de Deus. Então o Espírito Santo nos congrega. Ele é a vida da igreja. O Concílio Vaticano II retoma essa imagem tão bonita. O Espírito Santo é a alma da igreja. A palavra alma, ânima, significa vida. O Espírito Santo é a alma da igreja, é a vida da igreja, é a vida da vida, é a vida do amor, da fé verdadeira. Numa palavra, resumindo no bom e santo sentido, é a vida da graça, que é o infinito amor de Deus ao nosso alcance, ao nosso dispor. Mas Jesus não parou aí, vai adiante. Duas vezes, na mesma situação, no mesmo momento, fala o Evangelho, capítulo 20 de João, ele se põe no meio: a paz esteja convosco. Mostra as mãos, mostra o lado, a paz esteja convosco. Está dizendo: eu estou aqui, confiram. Olha, rasgaram o meu peito, pegaram os cravos, sou eu. Mas agora Jesus faz uma coisa muito bonita, extraordinariamente bonita, que é a identidade da igreja. Soprou sobre eles. Duas vezes na Sagrada Escritura, irmãos e irmãs, Deus sopra. Só duas vezes. Quando criou aquele boneco de barro lá no início da história da humanidade, Deus soprou nas narinas dele, infundiu vida, essa vida material. Nós existimos. Essa vida preciosa, não tem nada melhor do que viver, mesmo nas dificuldades, fazem parte da vida. É normal ter dificuldades. Toda pessoa sadia tem dificuldades. Quem é doente não tem dificuldade não, porque não percebe, fica no mundo da lua, vizinho da lua.
Não, ter dificuldade é absolutamente normal. Chorar, rir, conversar, lamentar. Essa espontaneidade da consciência humana que aflora diante das coisas que vamos colocando ao nosso alcance, a nossa capacidade de sensibilidade. Então Deus soprou e aquele boneco viveu. Quer dizer, soprar vem lá de dentro, lá das entranhas de Deus, aquele sopro que deu vida, essa vida material, entre aspas, por assim dizer. A vida é um sopro de Deus. Aqui no cenáculo, na tarde daquele primeiro dia da semana, Jesus sopra, Jesus é Deus, e fala: recebei o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Se lá no início da história Deus soprou para infundir vida humana, material, e o seu sopro atinge toda a natureza, o cosmos inteiro está fecundado pelo sopro de Deus, tudo que existe vive e sente. Não é só a gente que vive, não. Uma pedra tem vida, diferente da nossa, mas é vida, tem sentimento. Às vezes eu vejo o pessoal podando as folhas por aí, fico pensando: se essa árvore pudesse falar, ela ia gritar, ia xingar, porque estão me cortando, isso aqui dói. Claro que dói, mas é a natureza, é um tipo de vida, uma sensibilidade. Nós temos um tipo muito especial, a imagem e semelhança de Deus, só nós, homens e mulheres. Então o nosso tipo de vida é diferente, mas são graus de vivência. A gente às vezes não pensa nisso, né? Então nós não somos donos da natureza, nós somos irmãos, irmão da pedra, irmão da árvore, irmão da água, irmão dos bichos, irmão de tudo que existe. São Francisco de Assis percebeu isso com grande beleza e poesia. Tem a imagem dele lá no final, não dá para pegar, a câmera é fixa, não dá para pegar, mas tudo é irmão. A própria morte é uma irmã que a gente tem. Tudo é irmão, porque tudo vem da misteriosa bondade do amor de Deus, absoluto. Então Jesus sopra para o perdão dos pecados. Irmãos e irmãs, aqui temos uma coisa por demais bonita. A igreja, a nossa igreja, a igreja nasceu para levar perdão. Vocês vão pelo mundo, preguem, batizem, e o perdão está junto. Batizar é perdoar. Se eu batizar uma pessoa, por exemplo, de 40 anos de idade, ela pode acabar o batismo, a cerimônia, tudo com a devida preparação, tudo direitinho, correto, e vir comungar sem confessar. O batismo perdoa o pecado. Não é só o pecado original, não, todo e qualquer pecado. Uma criança só tem um pecado original, só perdoa o original, natural, mas se batiza um adulto, está tudo perdoado, porque é um ato de misericórdia, é um ato de purificação. Nós temos de resgatar essas belezas da fé, mas precisamos da ação do amor de Deus em nós, o Espírito Santificador, esse vento que leva uma vida nova, a vida da presença divina, a vida santa, a vida de Deus em nós, a comunidade santa, a Trindade Santa vem ao nosso alcance para ser modelar, exemplo. Então vocês vão para o perdão. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos humanos, às vezes erramos, falhamos, o padre erra e falha. Às vezes temos dificuldades para perdoar, porque temos sentimento, é natural, é da realidade humana, mas temos de procurar sempre prontamente perdoar, porque é a missão da igreja, e nós formamos a igreja que caminha, ela tem que levar na sua visão a fisionomia da graça, o amor infinito e generoso de Deus. Então os apóstolos receberam ali naquela tarde esse mandamento, esse serviço, essa grande e extraordinária ação: vão pelo mundo, batizem, preguem, perdoem os pecados. A festa solene do Pentecostes é de uma beleza muito grande. É o aniversário da igreja. Eu gosto de usar essa expressão tão humana, tão simplória até. A igreja que nasceu do lado rasgado de Cristo pela lança, mas para isso será a comunidade do perdão. Por isso a paróquia, a diocese, os grupos, os movimentos, as pastorais, a igreja no seu todo,
é a grande comunidade do perdão e da festa, a família. Lá na sua casa, você que está aí acompanhando a nossa missa aqui, à distância, dada a questão da pandemia, até 30 de junho vai ser assim, no final de junho vamos ver como resolver, parece que vai prosseguir, não, mas não posso garantir, mas parece que vamos para agosto, porque não podemos brincar com a vida, infelizmente estão liberando tudo, parece que a vida não vale nada, virou consórcio, mas infelizmente, né? Estão, vamos perder dinheiro, vamos fechar o comércio. Se você morrer, que adianta o dinheiro que você ganhou? Tem zelé da vida. Emprego, você arranja outro. Você sai do desemprego, você sai da dificuldade, você sai da dor, você sai do problema. Você não sai do cemitério. Se entrar lá, não sai não. Então é lá que não pode entrar. Por isso o resguardo da vida, esse dom precioso. Porque a morte mata. Pleonasmo até. Então, irmãos e irmãs, a comunidade de perdão. Então, nós todos temos de perdoar. Não é fácil, não. Às vezes, o nosso sentimento, pessoas falam, ofendem profundamente. A calúnia, por exemplo, a futrica, a fofoca, a crítica maldosa, falsa, mentirosa, que pelo mundo afora vão acontecendo. Aqui e ali nós sabemos, basta a gente ler o jornal, o noticiário, quantas tragédias por causa desse pedacinho de carne aqui, E a arma perigosa, louva a Deus, é o demônio. É só descuidar. E às vezes nós descuidamos. Então, a comunidade cristã, marcada pela intensa presença do infinito amor de Deus, a graça, ela tem de ter consciência que se houve alguma falha, se houve algum erro, se houve alguma fragilidade, alguma limitação, pedir perdão e perdoar, que também não é simples. E perdoar não é simples também não. É difícil. É tão difícil pedir como perdoar. Porque é o sentimento. Mas ele falou isso de mim, do meu pai, do meu filho, da minha mulher, do meu marido. Ele interferiu no negócio, ele causou um grande prejuízo. Nossa, foi um problema, não sei. Olha, tudo isso é cisco. Tudo isso é nada. Mas o sentimento humano é real. Nós temos de nos educar no sentimento humano. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil, vou repetir, nem pedir perdão e nem perdoar. Mas por amor à fé, pela força vigorosa da ação amorosa de Deus em nós temos de fazer. Temos de fazer. Ninguém tem o direito de negar o perdão. Quando faz, está errando muito feiamente. Eu já fiz isso e fui atrás de pedir perdão por não ter dado perdão. Eu também sou humano, né? Mas eu fui atrás. Quando eu perguntei, gente, escuta lá, isso não é correto, não, Eu vou lá pedir, telefonei, eu consertei o problema, porque eu tinha errado. Tudo bem, irmãos e irmãs, Pentecostes, vocês vão para a comunidade da fraternidade, do amor. Então, que o Divino Espírito Santo, dono dessa terra, nas bandas do Ribeirão da Forquilha, na sombra da Serra da Canastra, que Ele sopre sobre nós um sopro de vida, de fraternidade, de solidariedade, e que nós possamos, nesse dia do nosso padroeiro, do titular da nossa paróquia, nós possamos fazer um propósito bonito. Vamos começar de novo. O que passou, passou, já foi. Mas vamos começar para frente, como falava o apóstolo Paulo. Fazer o bem. Se o outro não entendeu, não tem problema não, mas faça o bem. Mas fazer o bem bem feito. Fazer o bem bem feito. Não é por interesse, não é para aparecer, não é investimento. Mas a mão esquerda não saber a obra da direita. Isso é importante, fundamental. E se alguém percebeu, tudo bem, mas você não deve nunca falar do bem que você fez, porque quem faz isso jogou fora. Quando você fizer a caridade, dar um pedaço de vela para uma pessoa, às vezes para ela é um grande benefício. Se você saiu batendo palmas e contando, eu fiz a caridade, eu fiz um favor, e agora você jogou fora. No livro de Deus só se anota aquilo que é feito com sinceridade autêntica do coração.
Se alguém viu, comentou, mas não foi você. Então que o Espírito Santo nos ajude, que essa consciência bonita, a paz esteja no meio de vocês. A paz tem de estar no meio de todos nós, mas essa paz que é a fisionomia material de Deus, no serviço, na partilha, na justiça, na promoção do bem, no resguardamento dos valores fundantes e fundamentais, de tal modo que nós possamos fazer aquilo que a comunidade primeira fez e que vai aparecer em outro texto para nós. Os pagãos olhavam os cristãos, observavam os cristãos, reparavam os cristãos e diziam assim: vede como se amam. O amor real e verdadeiro entre eles era a identidade deles. O amor é o DNA de quem tem fé. O amor é o DNA de quem tem fé. Quem ama se salva, quem não ama se condena. Na minha tese de teologia, a última frase é esta. Tem 40 anos para trás, mas eu ainda sei de cor. O coração que ama é inocente. O coração que ama é inocente, porque o amor é a inocência da plenitude de Deus, caminho, verdade e vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, preparemos nossas oferendas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou de assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse santo sacrifício, para a glória e honra do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério desse santo sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre, na unidade do mesmo Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e
e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e, juntamente com toda a Igreja espalhada pelo mundo, queremos proclamar plenamente a vossa bondade, rezando a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Depois o entregou aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente vos agradeceu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta, e nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Lanza e os ministros que servem o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos irmãos e das irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos a vida eterna feliz com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo souberam amar e servir Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, irmãs, a paz
é uma necessidade permanente. A paz interior, a paz com a própria vida, com a própria história, a paz na família, no bairro, na cidade, no mundo. Mas nós temos de trabalhar pela paz. Temos de trabalhar pela paz. Temos de abrir mão de muitas coisas. Se a gente não abrir mão de muitas coisas, a paz não será possível. A paz verdadeira. Não é o medo, não. A omissão, não. A paz verdadeira, que é fruto da presença de Deus. Então vamos rezar pedindo essa paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados. Olhai, Senhor, a fé que anima a vossa igreja e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me fazer sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Que o corpo e o sangue de Cristo me guardem para a vida eterna. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. Fazei, Senhor, que conservemos um coração puro, o que nossa boca recebeu, e que este alimento temporal sirva para nós de remédio eterno. Amém. Irmão, irmã, faça humildemente a sua comunhão espiritual, mas peça à Santíssima Trindade, com todas as forças da sua vida, que nós possamos nos reunir novamente em assembleia de fé, em comunidade de fé, para celebrar com alegria e vigor os sacramentos, viver a igreja. Peça a Deus o fim dessa questão da pandemia, clemência, misericórdia.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a próxima missa, então, terça-feira, dia 2 de junho, 7 horas, a próxima missa. E na sexta-feira tem a missa terça, tem a missa quinta, normal, 7 horas. Na sexta eu vou celebrar, é a primeira sexta-feira do mês de junho. O mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, vamos ter a missa terça, quinta e sexta. Sexta porque é a primeira sexta, vamos celebrar. Então, comentem, falem, divulguem, porque muita gente tem essa devoção e nós vamos contribuir, vamos colaborar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.